Queridos, estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, porque o Senhor preparou esse dia. Eu quero entregar, Senhor, em tuas mãos agora a vida do teu filho. Usa ele, Senhor, nessa noite como atalaia nesse lugar. Fala, Senhor, poderosamente através do teu servo, do teu filho, ó Pai, e tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. Usa, meu Pai querido, o teu filho na autoridade, na ousadia nesse lugar. Faça, Senhor, aquilo que tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos, ó Pai, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Antes de compartilhar com os irmãos a palavra que Deus colocou no meu coração, não desfazendo de toda a adoração que já foi entregue a Deus, mas eu quero somar a minha adoração também ao nosso Senhor Jesus, antes de ministrar e compartilhar com a igreja a palavra que Deus colocou no meu coração. Este louvor é um louvor de adoração, conforme os irmãos já estão fazendo aqui desde o início deste culto. Mas eu convido você, sentado mesmo, da maneira que você se sentir mais à vontade, a entregar mais um louvor em adoração ao nosso Deus, reconhecendo a sua majestade, a sua grandeza, porque Ele é digno. Aleluia. Deus é maravilha, aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, 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 te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor,
te exaltamos, te exaltamos, te Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que o Senhor colocou no meu coração e que vem ministrando a minha vida. Deus maravilhoso. Este texto está no livro de 2 Crônicas, está no capítulo 7, e eu vou ler com a igreja aqui, assim que eu acabar de brigar com o ventilador, a partir do versículo 11. Minha versão é um pouco diferente da versão dos irmãos, então eu providenciei aqui, eu vou acompanhar no celular. Depois eu vou utilizar a Bíblia também. Diz assim, obrigado, querido. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Graças a Deus, aleluia. Antes de ministrar essa palavra, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor Jair, pela vida da pastora, pela vida de todos os irmãos desta igreja, agradecendo ao Senhor por eu me sentir à vontade neste lugar, agradecendo ao Senhor porque, por mais que eu não congregue aqui com os irmãos, mas eu não estou me sentindo desconfortável em ministrar a palavra de Deus, estou me sentindo muito à vontade, como se estivesse em minha casa, ou melhor, como me sinto em minha casa, porque aqui é a minha casa também. Queridos, este texto que o Senhor tem ministrado em minha vida, eu entendo que é fruto de uma preocupação que eu tenho em meu coração, eu entendo que é fruto de análise que o Senhor permite, que o Senhor às vezes nos incomoda sobre algumas coisas e o Senhor nos leva a examinar a sua palavra, porque a palavra de Deus,
é a única bússola que nós, a Igreja do Senhor Jesus, precisamos ter. A palavra de Deus é o único livro de fé e prática que nós precisamos seguir. E em nossos dias nós estamos vivendo dias em que o Evangelho parece que tem avançado tanto, parece que nós estamos vivendo tantos avanços no Evangelho, no nosso mundo protestante. São tantas igrejas que se abrem, são tantas igrejas que enchem, e são tantas e tantos métodos que são utilizados para trazer pessoas e para formar pessoas e para multiplicar pessoas. Só que quando isso acontece, se baseando neste livro sagrado, se baseando nessa bússola que o nosso Deus deixou para a sua igreja, realmente é uma bênção, e realmente nós podemos falar que é um avanço, realmente é um avanço para este bairro, que essa igreja esteja aqui, realmente é um avanço para este bairro e para esta cidade, as igrejas que têm se aberto debaixo da autoridade, da direção, do poder de Deus. Mas não é 100% das igrejas que têm aberto, não é 100% daqueles que se dizem líderes, que se dizem pastores, que realmente foram levantados por Deus. E aí nós começamos a acompanhar, nós ligamos a nossa televisão e nós vemos tantas coisas, e pessoas cada vez mais vão ficando mais profissionais e mais especialistas em tirar o dinheiro das pessoas, em conseguir o seu objetivo particular, que é enriquecer. E a palavra de Deus, queridos, não nos ensina essas coisas. O que nós vemos muito, e que nós ouvimos muito hoje em dia, é as pessoas falarem. E, queridos, entendam, eu não estou aqui falando contra igrejas, eu não estou aqui falando contra novos ministérios, não é isso. Entendam bem o que o Senhor Jesus tem incomodado o meu coração e tem me feito examinar isso nas Escrituras, e me leva hoje a compartilhar isso com esta igreja. Hoje o que nós mais ouvimos é: queridos, o Senhor me deu aqui uma direção, e o Senhor me revelou aqui, nós vamos fazer um ato profético. E nesse ato profético, o Senhor vai agir com um mover. Amém, amém. Eu não estou aqui para falar contra ato profético e nem para falar contra mover. Mas, querido, qual é o propósito deste ato profético e qual é o propósito deste mover? O que acontece depois que esse ato profético acontece dentro da igreja, o que acontece depois que esse mover tão grande, onde nós vemos pessoas caindo às dezenas, pessoas imitando animais, e pessoas como cada dia nasce uma nova unção, o que acontece quando essas pessoas colocam o seu pé da porta para fora da igreja? Se tudo que o nosso Deus faz, Ele faz com um propósito. Deus não faz nada com um propósito. Querido, se o Espírito Santo de Deus te batizou, se Deus permitiu que você falasse em novas línguas, se Deus te deu essa autoridade, querido, não foi para que você apenas falasse em línguas dentro da igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de ascender aos céus, Ele vai falar assim para os seus discípulos: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Havia um propósito para que aquele poder fosse derramado sobre a vida daquelas pessoas. O propósito não era que os irmãos se reunissem e começassem a orar, e um começava a falar em línguas, e o outro profetizava para o outro, e depois um caía e o outro
se levantava e depois todo mundo limpava o seu rosto, enxugava as lágrimas, pegaria a sua Bíblia, fechasse e voltasse para casa quietinhos. Havia um propósito, querido. Quando o crente é selado e é batizado com o Espírito Santo, o Senhor Deus, a partir deste momento, lhe outorga poder. O Senhor Deus, a partir deste momento, te dá autoridade para que você possa sair por essas portas afora, anunciando o poder de Deus, anunciando o Evangelho, anunciando que há novidade de vida em Cristo Jesus. E nós, igreja de Deus, precisamos estar vacinados quanto a isso. Nós não podemos nos apegar a qualquer vento de doutrina. Querido, não saia por aí experimentando comida que você não sabe como foi feita. Não saia por aí atrás de comida que você não sabe quem fez. E qual é o cuidado que aquela pessoa tem ao preparar o alimento para que depois ela vai dar para você. Hoje nós vemos pessoas desesperadas indo de um lado para o outro. E se a pessoa está querendo uma cura, então ela vai lá naquela igreja onde só acontece milagre. E aí se a pessoa quer ficar rica, ela vai lá naquela igreja onde todo mundo conta um testemunho que ficou rico. E aí se a pessoa quer unção, ela vai naquela igreja onde todo mundo cai, onde é cheio de mover. Mas queridos, quantos Deus existem? Quantos Deus é Senhor da sua igreja? Quanto esposo está preparado para a noiva? É apenas um Deus a qual servimos, querido. E este Deus se deu a conhecer a cada um de nós através dessas páginas dessa sagrada Escritura. Aleluia, glória a Deus. Então tudo que você ouvir, tudo que você tiver a oportunidade de contemplar em uma ministração, inclusive a que eu estou fazendo agora, examine se a Bíblia que você tem em sua mão diz exatamente o que eu estou falando. Porque, queridos, são muitas páginas que tem aqui neste livro sagrado. Então, se eu tenho alguns minutos para falar sobre esta palavra, são tantas palavras que tem aqui, eu preciso falar alguma coisa que não está aqui. Eu preciso falar de um método novo, eu preciso falar de uma experiência nova. E o que nós estamos vivendo hoje são igrejas que parecem que estão crescendo, mas na verdade essas igrejas estão inchadas. Porque uma igreja que cresce, se o líder dessa igreja falar assim: eu preciso enviar missionários para tal lugar, lá dentro ele vai encontrar um missionário. Se ele falar: eu preciso de um pastor para uma nova obra, para um novo tempo, para uma nova igreja, dentro da sua igreja ele vai encontrar. Se alguém cair endemoniado, o pastor vai ter pessoas para ir lá e repreender o espírito maligno em nome de Jesus. Aleluia. Mas quando as igrejas estão inchadas, se procura alguém para ser enviado e esse alguém não existe. Se procura alguém para expulsar um espírito maligno e as pessoas estão com medo. Se procura alguém para confiar uma responsabilidade e as pessoas se esquivam. Então eu pergunto para a igreja: este tipo de igreja que eu citei aqui é uma igreja que cresceu ou é uma igreja que inchou? E aí a reflexão que eu faço todos os dias: Senhor, que tipo de igreja eu sou? Que tipo de noiva que eu sou? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós todos os dias.
Se nós estamos vindo para a igreja porque conhecemos este Deus e o amamos, e esperamos o que Ele tem de mais precioso para nós, que é a salvação e vida eterna, ou se nós servimos a Ele porque nós temos a esperança de não adoecer nesta terra, de conquistar tudo que tem para ser conquistado nessa terra, e de nem morrer, porque tem muita gente que tem medo de morrer, fala que quer ir para o céu, mas quando dá um probleminha de saúde, a pessoa já começa a ficar com medo da morte. Queridos, eu não estou falando que é para você amar a morte e desejar que ela chegue logo para você, porque isso também está errado, porque se Deus te deu vida, viva. E quando acabar o seu tempo de viver, o seu Deus sabe. Então eu não preciso pedir a morte, nem você precisa pedir a morte, por mais difícil que seja a situação que nós estivermos passando. Mas também não precisamos e não podemos ter medo da morte, porque se nós sabemos o que nos aguarda quando passarmos dessa vida para outra, por que eu terei medo de um lugar onde eu encontrarei o meu Deus? Então nós precisamos refletir sobre que igreja nós somos e qual igreja que Deus consegue identificar em mim que eu sou. Então, dentro deste texto, queridos, eu vou falar aqui sobre atos de adoração. Este texto de 2 Crônicas promove para nós, fornece para nós algumas informações muito simples do que é uma adoração. Enquanto em muitos lugares nós vemos que cultos são destinados aos próprios homens, não sei se os irmãos já repararam isso, mas tem cultos que é destinado ao homem, desde as orações que se fazem, até os testemunhos que se contam, até os louvores que são cantados, e até a palavra que é ministrada, o culto direcionado ao homem. E eu leio bastante, até porque estou no seminário, e uma das funções é ler tanto aquilo que vai me edificar, quanto aquilo que combate ao que me edifica. Então, o pastor Enéas Tognini, que é o pastor que já faleceu, o pastor que fundou a Igreja Batista Nacional, que são os batistas renovados, o pastor Enéas falava o seguinte, que você deve conhecer aquilo que o seu inimigo come e tem que saber onde o seu inimigo anda. Só não coma com ele e nem do que ele come, e nem ande com ele e nem onde ele anda. Então nós temos que conhecer os dois lados da coisa. E eu visito algumas páginas que falam sobre ateísmo, que falam sobre agnosticismo, e o que essas páginas de pessoas que não creem em Deus, mas têm crescido e ganhando adeptos, são por conta das igrejas que promovem escândalos, por conta das igrejas que promovem extorsões. Então, como é que isso funciona? O Elias chega em uma igreja desesperado, porque perdeu tudo. Aí lá dentro desta igreja, quando começar o culto, alguém vai fazer uma oração falando: Deus, estão aqui todos aqueles que o Senhor criou, deu fôlego de vida, ninguém pediu para nascer, o Senhor quis criar. Então, Senhor, entrou aqui arrebentado, entrou aqui falido, ele tem que sair daqui totalmente diferente, esse homem tem que ser milionário, ele tem que comprar mais 3 carros importados, ele tem que ter em dobro. Aí, depois na hora que vem os louvores, aí o louvor começa a falar assim: queridos, talvez eu vou citar um hino aqui, alguém vai até se escandalizar, mas depois eu explico para você o teor disso. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Queridos, o que era nosso? O que era nosso? Você entende que quando você canta esse tipo de louvor, você está falando: Senhor, eu quero o pecado que eu tinha de novo.
Eu quero aquela cruz que você foi no meu lugar, porque se o nosso Jesus assumiu o que era meu, e por assumir o que era meu, o meu pecado foi sobre ele naquela cruz que era para mim. Então quando eu canto restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é meu? O que eu tenho? O que eu trouxe a este mundo independente de Deus ter me dado? Então o que é meu? São pequenos detalhes que nós precisamos prestar atenção antes de cantarmos. E depois são feitas orações para restituição, e dá de novo, e dá mais, e dá mais. E aí a pessoa entrou ali falida. E muitas das vezes essa pessoa começa a acreditar em tudo que é falado, e ela dá oferta, ela faz propósito, aquela coisa toda. Não, é oferta de 1 milhão, é oferta de 1.000, é oferta de 10.000, e a pessoa dá daquilo que ela já nem tem mais. E aí essa pessoa achou que tinha entrado num lugar onde o evangelho era pregado com verdade, e aí ela se deparou com charlatões. E aí o que acontece? Essa pessoa sai da igreja, ela nunca mais coloca o pé em uma igreja evangélica. Essa pessoa fica descrente, não de que a igreja que ela entrou e que ela passou a frequentar tinha pessoas de má índole, mas ela começa a acreditar que toda essa conversa de Deus não existe. Porque se existisse, Deus não permitiria que ela fosse enganada dentro de uma igreja. E aí o que mais se vê nas páginas de ateus são pessoas dando esse tipo de testemunho. Mas porque talvez nós que somos a noiva de Cristo, aqueles que verdadeiramente esperam o Senhor, temos deixado que outras vozes que não falam a verdade se sobreponham à nossa voz. Muitas vezes nós estamos sendo omissos. E nós temos vizinhos, nós temos parentes que estão desesperados, e nós estamos esperando que elas entrem dentro de uma igreja, e de preferência da minha, para que ela seja restaurada. Enquanto Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus não disse, fique, pregai, ele disse, ide, pregai. Então nós precisamos ir e pregar o evangelho de Cristo, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que sara, o evangelho que traz verdade àquele que está no erro, aquele que só conheceu a mentira, o evangelho que tira as escamas daquele que não consegue ver direito. Este é o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. Então vamos voltar ao texto. Diz assim para nós aqui, o versículo 14: então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus responde esta oração de Salomão, se os irmãos lerem o capítulo anterior, que é o capítulo 6, os irmãos vão entender que essas palavras são exatamente as palavras que Salomão usou orando ao Senhor, e o Senhor depois responde a Salomão com as palavras que o Salomão mesmo usou para orar a ele. Então Deus está falando aqui sobre atos de adoração. Porque, queridos, não existe uma adoração onde a pessoa que vem adorar não entra diante de Deus humilhado. Eu não posso sair da minha casa com a pretensão de adorar a Deus, e depois ao chegar aqui eu assumo este altar com o pensamento de que eu mereço estar aqui. Eu não posso pegar no microfone e dizer que eu vou oferecer a minha adoração a Deus, achando que existe algum tipo de perfeição, de merecimento na minha vida, para entregar este louvor. Nosso Deus é tão santo, Ele é tão poderoso, e a palavra diz lá em Isaías que Ele está no céu,
rodeado por seus anjos, que dizem constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí esse Deus está lá no céu rodeado por centenas de milhares de anjos que rendem a Ele uma adoração perfeita. Por mais afinado que eu cante, por mais longa que seja a minha região, o meu registro vocal, por mais que eu alcance as notas mais agudas e as notas mais graves, por mais que eu esteja acompanhado de uma banda que toca com excelência, mas o meu louvor ainda não é perfeito. Por mais vontade que eu tenha e por mais sinceridade que eu tenha no meu coração de entregar essa adoração para Deus, por mais que eu venha privar-me de coisas da carne e que eu venha me consagrar, mas quando eu chego aqui, eu tenho que ter a consciência que minha adoração ainda não é perfeita. É preciso ter humilhação. O Senhor, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. E como que eu posso ousar oferecer algo para Deus em outra condição? Aí alguém pode pensar, mas por que uma adoração humana não pode ser perfeita? Existe uma adoração humana perfeita? Não existe, querido. A dos anjos só é perfeita porque o anjo não pega o trânsito que você pega e ninguém fecha ele no trânsito. O anjo não é casado e ele não tem que conviver todo dia ali com uma outra pessoa que teve uma outra criação, e por mais que se amem, por mais que deem certo, mas uma hora ou outra vai ter aquele atrito, um vai falar algo que não deve, por mais que se arrependa depois, mas já maculou a adoração. O anjo não compra e deixa de pagar. O anjo não mente. O anjo não fala mal do outro que está cantando do lado dele. Esse aqui desafinou. Esse aqui não está cobrindo o rosto com as duas asas não. Ele está... Anjo não faz isso. Então a adoração que Deus tem no céu é uma adoração perfeita. É a adoração dos anjos. E quando eu costumo falar com músicos a respeito deste texto, eu falo o seguinte: se nós que estamos aqui nessa terra demoramos, o homem, demorou tanto tempo para conseguir escrever ali, formar uma escala musical, e a primeira escala musical era composta de 5 notas, e depois de quase 400 anos, o matemático Pitágoras foi lá e descobriu mais 2 notinhas para colocar na escala musical. Então, desde que a humanidade conhece música, a humanidade conhece música composta por 5 e depois com 7 notas musicais. E depois disso vem diversas variações que se conseguem fazer. Mas, queridos, imagine aqueles anjos que louvam ao nosso Deus de eternidade a eternidade, com aquela excelência e perfeição. Com quantas notas aqueles anjos não louvam ao Senhor? Imagine que